Meu filho e minha nora me convidaram para o jantar de Natal depois de 3 anos sem falar comigo. Quando cheguei à casa deles, o jardineiro me parou e disse em voz baixa: "Não entre, vá embora agora mesmo, confie em mim." Fiquei em choque. Corri para o carro e observei de longe. O que eu vi me deixou paralisada. Eu nunca esquecerei aquele 24 de dezembro. O vento frio da noite me cortava o rosto enquanto eu estacionava o carro em frente à casa do meu filho. Uma casa que eu não visitava há 3 anos. 3 anos de silêncio. 3 anos de mágoa. 3 anos sem ver meu neto crescer, sem ouvir a voz dele, sem sentir o cheiro da ceia que eu preparava desde que João tinha 5 anos. E agora, de repente, uma mensagem: "Mãe, venha passar o Natal conosco. Vamos recomeçar." Meu coração quase não coube no peito. Eu tremia ao volante, imaginando que talvez, finalmente, a vida estivesse me devolvendo o que levou. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a esperança antes de devolvê-la. Quando desci do carro e fechei a porta com cuidado, ouvi passos ligeiros atrás de mim. Era o jardineiro, o mesmo homem que trabalhava ali desde antes da construção da varanda que eu mesma ajudei a pagar. Mas naquele dia, seu rosto estava diferente, tenso, assustado, urgente. Ele se aproximou de mim como quem carrega um segredo que pesa demais. "Dona Celina, não entre." Eu congelei. "Como assim?" O João me chamou. Ele olhou para os lados, conferindo se havia alguém observando. Depois sussurrou: "Vá embora agora mesmo. Confie em mim. Não entre naquela casa hoje." Eu senti minha respiração falhar. "Mas por quê? O que está acontecendo?" Ele engoliu seco. "Eu não posso dizer. Mas, por favor, não entre." Aquela frase, dita com uma mistura de medo e tristeza, me atravessou como uma lâmina fria. "Mas é o jantar de Natal," respondi, tentando manter a voz firme. "Meu filho, minha família." Ele fechou os olhos, pressionando as mãos contra o rosto, como quem luta entre a lealdade e a consciência. "Eu não deveria dizer isso. Posso perder meu emprego. Mas, Dona Celina, eles não te chamaram para um jantar." Senti meu estômago afundar. "Então, me chamaram para quê?" Ele deu um passo para trás. "Vá embora, antes que seja tarde." E correu para dentro do jardim, desaparecendo entre as sombras das árvores iluminadas por luzes natalinas. Eu fiquei ali, sem saber se meus joelhos desabariam antes do meu coração. Ele não falava como alguém exagerando. Não falava como alguém confuso. Falava como alguém que viu algo terrível e queria me salvar. Minhas mãos tremiam enquanto eu voltava para o carro. Sentei no banco e fechei a porta devagar, com a respiração presa na garganta. Não pode ser, não pode ser. Mas alguma coisa dentro de mim, aquela intuição antiga que toda mulher depois dos 50 desenvolve, sussurrava: "Tem algo errado, muito errado." Liguei o carro, mas não saí. Fiquei escondida atrás do portão lateral, onde a visão da sala da casa ficava clara pelas janelas grandes que João e a nora haviam mandado instalar no ano passado. Eu sabia exatamente onde olhar, e foi então que vi. Meu coração parou. Na sala, onde deveria haver uma mesa posta, um peru assando, risadas, música natalina, havia outra coisa. A mesa estava vazia, a árvore estava apagada. E ao centro da sala, bem no meio, estavam João e minha nora, Helena, sentados diante de um homem que eu nunca tinha visto. Um homem de terno escuro, expressão severa, carregando uma pasta enorme sobre os joelhos. Helena falava com força, gesticulando, apontando para papéis. João, meu filho, estava com o rosto pálido, rígido, como se fosse obrigado a ouvir algo que ele mesmo não queria ouvir. E então, Helena levantou uma folha com meu nome, escrito em caixa alta, e bateu no papel com a ponta dos dedos, como quem diz: "Ela vai assinar." Meu sangue gelou. Assinar? O quê? O que eles estavam planejando naquele Natal? Por que tanta pressa? Por que aquele homem de terno? Por que o jardineiro praticamente implorou que eu fosse embora? Como minha própria nora podia segurar um papel com o meu nome e dizer aquilo? Por que o olhar de João parecia tão preso? Senti uma lágrima escorrer, quente, lenta, dolorosa. O jardineiro estava certo. Se eu tivesse entrado naquela casa, eu teria caído numa armadilha. Mas que armadilha?
A resposta começou a surgir diante dos meus olhos quando Helena abriu um envelope pardo grande e despejou seu conteúdo sobre a mesa. Vários documentos, alguns com carimbos oficiais, outros com assinaturas. E o homem de terno disse algo que eu consegui ouvir, mesmo do carro. Se ela assinar hoje, vocês eliminam qualquer direito futuro dela. Meu coração parou. Minha boca ficou seca. Direitos futuros? Direitos meus? Era isso? Meu filho e minha nora haviam me convidado para o jantar de Natal. Não para recomeçar, mas para me fazer assinar documentos que tirariam meus direitos. Mas que direitos? Herança, casa, plano de saúde, alguma pensão, meus próprios bens, meu Deus! E então vi algo ainda pior. Helena sorriu, um sorriso frio, um sorriso que eu não via desde o último Natal em que brigamos. O Natal em que ela me acusou de invadir a intimidade deles, apenas por perguntar se podiam me visitar no Ano Novo. Era aquele sorriso, o sorriso de quem vê vantagem, não família. O sorriso de quem trama. Ela segurou uma caneta e colocou sobre o papel com o meu nome. Meu filho, ao lado dela, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse prestes a cometer um pecado. Ali, escondida dentro do carro, vendo meu nome numa mesa onde eu deveria estar celebrando a ceia, eu percebi. Aquela não era uma reconciliação, era uma emboscada. E o pior ainda estava por vir, porque de repente, Helena disse algo que congelou até o ar dentro do carro. Ela está velha, vai achar que é só assinar um recibo. Meu corpo inteiro tremeu. Velha, assinar um recibo, direitos futuros eliminados, a presença de um advogado desconhecido. Helena querendo que fosse hoje, na noite de Natal. Tudo se encaixou num único pensamento. Eles estavam tentando me roubar e queriam usar meu amor de mãe como isca. Ali, naquele instante, eu soube. Eu não podia entrar na casa, mas também não podia ir embora, porque agora eu precisava descobrir até onde ia a traição da minha própria família. E tudo começaria com aquele papel com o meu nome, e com a verdade que eu ainda não sabia. A verdade que, quando eu descobrisse, mudaria tudo, para sempre. Eu permaneci dentro do carro, imóvel, observando o que se desenrolava na sala da casa que um dia foi meu lar. Minha visão estava embaçada, não pela chuva que ameaçava cair, mas pelas lágrimas que eu silenciosamente engolia. De longe, parecia que eu assistia ao funeral de algo que talvez já estivesse morto há muito tempo. A minha relação com meu próprio filho. Mas antes de entender o que realmente acontecia ali, antes de compreender por que Helena insistia para que eu assinasse documentos justamente na noite de Natal, eu precisava olhar para trás. Porque a verdade é que, apesar de tudo, essa emboscada não nasceu naquele dia. Ela começou muito antes. Começou no dia em que Helena entrou na nossa vida. João sempre foi um menino doce. Era daqueles que perguntavam se eu precisava de ajuda, que me acompanhavam ao mercado, que me beijavam na testa antes de dormir, mesmo depois de adulto. E, quando se apaixonou por Helena pela primeira vez, seus olhos brilhavam como quando ele era pequeno e me mostrava um desenho que tinha feito com orgulho infantil. Eu via aquele brilho e, por amor a ele, tentava ver Helena como ele via. Mas desde o início, ela nunca me viu como família. E hoje, olhando para trás, percebo que tudo começou com detalhes, microgestos, sutilezas, pequenas farpas invisíveis. Lembro-me da primeira ceia de Natal com Helena. Eu estava preparando a mesa com o carinho de sempre. Toalha branca, louças herdadas da minha mãe, velas vermelhas, ramos de alecrim. A casa cheirava a peru assado e memória. Helena entrou na cozinha, olhou tudo com uma expressão que ela tentava disfarçar, mas não conseguia. Aquilo me esmagou um pouco por dentro. Essa toalha é antiga, né? Ela perguntou sorrindo fino. Sim, respondi. Era da minha mãe. Eu guardo para datas especiais. Ela deu uma risadinha curta. Ah, achei que fosse um pano velho. Na minha família, a gente gosta de coisas novas. João não ouviu, mas eu ouvi. E aquela pequena frase ficou presa em mim como uma agulha. Pouco depois,